Arrependei-vos que serão apagados os vossos pecados. Aleluia. Isso vale para mim, para você, para nós e para todos vale essa palavra. Agora, arrepender do pecado. Tem gente se arrependendo de pecado criados por imaginações, sonhos, arrebatamento a céu, a inferno, por anjos que veio do céu, eu não sei de onde veio. Tem que ter mais cuidado com o fanatismo, meus irmãos. É claro que nós não somos liberais, mas também não podemos ser extremistas e criar um terror, uma ditadura, um Deus ditador. Deus, ele dita suas leis, suas regras. Mas temos que ver elas dentro das Sagradas Escrituras, dentro da Bíblia. Hoje, Bíblia vem do grego Biblion. As escrituras originais foram escritas em rolos de papiro. Mas hoje temos livros, cheio de livros, uma biblioteca, uma Bíblia com vários livros em papel, porque o papel veio do papiro. E teve o pergaminho. Então é isso, que Deus abençoe. É o que eu entendo da moça. Que Deus dê sabedoria a ela para ela ficar mais controlada, ficar mais... Eu também, no começo da minha fé, desde católica eu era muito fanática. Eu era uma católica muito fanática. Passei a ser crente, fiquei muito fanática. Mas com o tempo a gente vai aprendendo, se libertando de certas coisas que não está dentro da Bíblia Sagrada, que não está nas leis de Deus, que é puro fanatismo imaginário, um medo de ir para o inferno terrível. A Bíblia diz que o amor lança fora o medo, meus irmãos. Se você ama a Deus, se você respeita a Deus, se você tem amor, tem temor, mesmo que você peque, você se arrepende, pede perdão, e você tem aquele temor, aquele respeito, e Deus te perdoa, porque senão ninguém estaria no céu. Com exceção os recém-nascidos, que nascem com a natureza pecaminosa, mas ainda não conheceu o pecado e morre ali na inocência, são crianças inocentes. Mas a pessoa que tem consciência de pecado, então ninguém vai ser salvo. Todo mundo que teve consciência de pecado, que foi salvo, pecou, mas se arrependeu, teve aquele temor, teve aquele respeito, e Deus julgou e Deus salvou. Então a gente tem que ter o temor, a gente tem que ter o respeito, a gente tem que ter o arrependimento. E se a pessoa ficar achando que eu vou para o inferno, a pessoa não tem amor, não tem temor. Muitas vezes a pessoa se apaixona por um homem, né? Uma mulher se apaixona por um homem se apaixona por uma mulher, tem aquele sentimento de amor. Quando começa ciúme doentio, quando começa muita coisa, o amor começa a esfriar. Então, assim é com Deus, porque Deus faz uma alegoria da comunhão dele com a igreja como um matrimônio. Porque Jesus é o noivo que vem arrebatar a noiva. Então, a pessoa tem que ter respeito, amor a Deus. Tudo que você fazer, você tem que fazer para Deus. Se você não tem vaidade, é para Deus que você tem que não ter vaidade. Porque você não ter para o homem, se você não usa as coisas, não anda com short, é para Deus que você tem que fazer isso. Porque quando Deus fez roupa para Adão e Eva, só tinha Adão e Eva. Mas Deus que não queria ver Adão e Eva pelados por causa do pecado que entrou na carne deles. Antes do pecado entrar na carne de Adão e Eva, Deus, não é que Deus via eles pelados, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, a Bíblia revela que Adão percebeu que estava nu depois do pecado. Aí eu pergunto para você, por que antes do pecado ele não percebeu que ele estava nu? Por que antes do pecado Eva não percebeu? A Bíblia diz que quando ele comeu a fruta, ele percebeu que estava nu. Então isso revela o quê? Uma ciência. Isso revela o quê? Uma psicologia. Que comportamento é esse que ele só percebeu que estava nu quando ele comeu da fruta, desobedeceu, e Eva também? E aí Deus ainda ajuda na minha interpretação quando Deus diz: quem te fez saber que estava nu? Por que Deus pergunta a Adão quem te fez saber que estava nu? Essa pergunta de Deus não dá-nos a entender
que Adão não sabia que estava nu, estando nu? Ou ele não estava nu? A verdade é que eles estavam cobertos com a glória de Deus. Eva estava coberta com a glória de Deus. Nu, eles estavam de vestes materiais, de vestes físicas, de tecido, de algodão. Mas quando o pecado entrou na carne deles, a glória de Deus se despiu deles, saíram deles, eles foram destituídos da glória de Deus. Aí foi aonde eles não viram mais a glória de Deus neles, eles viram que estavam nus. Foi aonde Deus fez roupa, eles fizeram roupa primeiro de folha, mas Deus reprovou a roupa porque era indecente e porque não estava cobrindo como deveria cobrir. Deus reprovou a roupa porque a roupa ia secar, que era de folha, e ia ficar nu de novo. Aí Deus pegou e fez de pelo de animal, que é mais resistente ao sol, à chuva, e Deus os cobriu, os vestiu. Porque Deus não queria ver eles nu. Deus que não queria. Porque eles eram marido e mulher, poderiam sim se ver nu. Porque marido e mulher pode se ver nu. Mas Deus não queria os ver. Então se você cobre a sua nudez, é para Deus que você tem que cobrir. Se você não mente, é para Deus que você tem que não mentir. Se você não xinga, é para Deus que você tem que não xingar. Se você não corta seu cabelo, irmã, é para Deus que você tem que não cortar. Tudo que você faz, que comamos, diz a Bíblia, que bebamos, seja para o Senhor. Tudo que você faz tem que ser para Deus, minha irmã. Tudo que você faz tem que ser para Deus. Porque o que come para o Senhor come, o que não come para o Senhor não come. E Deus recebe os dois por seus. Então, você tem que fazer para Deus. Então, eles estavam nus de vestes físicas, algodão, tecido, mas não estavam nus da glória de Deus antes do pecado. Mas quando eles pecaram, aí a glória de Deus saiu deles e eles ficaram nus da glória de Deus. Foi onde Deus cobriu eles com vestes de pelo de animal. Vou repetir. Eles, Adão e Eva, estavam nus de vestes físicas antes do pecado. Mas estavam cobertos antes do pecado com a glória de Deus. Quando eles pecaram, a glória de Deus saiu e eles viram a nudez. Por isso que Deus pergunta, quem te fez saber que estava nu? Deus não vai fazer uma pergunta, sendo que Adão sabia que estava nu. Adão não sabia que estava nu antes do pecado. Deus sabia que Adão não sabia que estava nu. Deus sabia que Adão não via a nudez um do outro. Tanto que Deus pergunta, quem te fez saber que estava nu? Essa pergunta, quem te fez saber que estava nu, revela que Adão não sabia que estava nu. Senão, Deus não tinha feito a pergunta. Aí ele diz, a mulher que tu me deste. Aí ele foi um culpando o outro. Aí foi um que vou resumir. Quem te fez saber que estava nu? Comeste da fruta que é proibida? Deus quis dizer, só comendo dessa fruta, que é cometendo um pecado, que a minha glória sai de vocês e vocês iam ver a nudez e iam saber que estava nu. Aí ele começa a culpar Deus, a mulher que tu me deste. Ele não disse a minha mulher, a minha esposa. Não, que tu me deste. Mas Deus não deu mulher para ele pecar. Aí Deus vai à mulher, a serpente. E um culpa o outro. E um vai jogando a culpa no outro. E ninguém aí reconhece o seu erro. Ele tinha que dizer, eu pequei mesmo, eu errei. Não era nem para culpar a mulher, eu errei. Mas ele queria se sair. A mulher que tu me deste. A mulher queria sair, a serpente. Tem gente que diz, foi o diabo, Deus, foi o diabo. Foi o diabo que me atentou, não aguentei. Então quem te fez saber que estava nu, comeste da fruta? Só eles comendo da fruta, eles iam ficar destituídos da glória de Deus. E eles iam ver a nudez física deles e eles iam perceber que estavam nus. Foi aonde Deus providenciou vestes materiais. Porque as vestes de Adão e Eva, de Eva e Adão era espiritual. É a pergunta de Deus que revela essa ciência. Quem te fez saber que estava nu? Se Deus perguntou a Adão quem te fez saber que estava nu, é porque ele não sabia que estava nu. Que Deus não ia fazer uma pergunta ele sabendo que estava nu. Senão ele respondia, não, eu já sabia que estava nu, Deus. O Senhor está fazendo uma pergunta para mim, quem te fez saber que eu estava nu? Eu sempre soube que eu estava nu. Eu sempre soube que eu estava nu. Que pergunta é essa, Deus? Eu sempre soube que eu estava nu. Eu estava nu, Eva estava nua, via Eva nua, Eva me via nua, eu sou o marido de Eva, Eva é minha esposa. Mas que pergunta é essa, Deus? Aí Adão agiria assim com Deus. Mas Adão não agiu assim, porque realmente Adão não tinha visto a sua nudez, nem a de Eva.
antes do pecado, porque a glória de Deus cobria eles, aleluia. Mas quando a glória de Deus saiu deles, eles viram a nudez, e aí eles viram que estavam nus. E aí Deus diz, comeste da fruta, só comendo da fruta, só pecando, o homem percebeu que estava nu. Por quê? Porque a glória de Deus é a nossa veste espiritual. Aleluia, aleluia, aleluia. A Bíblia diz, recebereis a virtude e ser minhas testemunhas. A Bíblia diz que revestimento de poder. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido. Revestido é o dobro. Eu estou aqui com 2 brusas, eu estou revestida de brusa. Assim é o revestimento de poder. Aqui é um poder, por exemplo, estou dando exemplo, uma alegoria, e aqui é outro poder. Estou revestida de poder, revestida de brusa. Então, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas quando o homem se arrepende do pecado, a glória de Deus volta. Quando o homem se arrepende do pecado, se reconcilia com Deus, faz o conserto com Deus, se arrepende dos seus pecados, a glória de Deus desce, a glória de Deus volta e o homem é vestido de novo com a glória de Deus. Aleluia. Deus abençoe. Amém.